Fala comigo, beleza? Munido aqui de algumas anotações, nós vamos tratar sobre o capítulo 12 do livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo Dal Galarrondo, terceira edição. Nesse capítulo nós falaremos sobre a consciência e suas alterações. É importante destacar que há algumas acepções acerca de consciência, e aqui nós vamos falar de três delas. Primeiro é a consciência ético-filosófica, que é aqui utilizada no campo da ciência, do direito, da filosofia, da teologia. Aqui se trata da consciência moral, ética, política, onde tomar consciência dos deveres éticos e assumir as responsabilidades, os direitos e os deveres concernentes dessa ética é tratado nessa definição da consciência. Não é algo relevante para o nosso estudo do capítulo, mas é importante passar por esse tema, para que você saiba das nuances, das acepções relativas à consciência. O que nós trataremos aqui de mais específico, de acordo com o objetivo do capítulo 12 do livro Dal Galarrondo, é a consciência neuropsicológica. Hoje nós vamos tratar sobre nível de consciência e sobre a consciência psicológica, onde nós vamos falar sobre campo de consciência. Ademais, nós falaremos também sobre as alterações normais da consciência e sobre as alterações patológicas da consciência. Nesse interim, damos continuidade, falamos sobre a definição neuropsicológica da consciência, que conforme o Dal Galarrondo, se trata do estado vigil, da vigilância, do estar desperto, do estar lúcido. E aqui é onde entra o nível de consciência. Quando nós falamos do campo, nós estamos falando da definição psicológica da consciência, que é a soma das experiências conscientes de um indivíduo em determinado momento. Aqui, onde se trata do campo, é onde entra a dimensão subjetiva da atividade psíquica. É aqui que temos a consciência como a capacidade do indivíduo de entrar em contato com a realidade, de perceber e de conhecer os objetos. Dando prosseguimento, as principais características do nível da consciência é a interação, que diz respeito à capacidade, ela facilita a pessoa a interagir com o ambiente de forma adequada no contexto que ela está inserida. A outra característica, evocação externa e interna. A consciência, ela vem à tona através de estímulos externos ambientais e através de estímulos internos, como pensamentos, emoções e recordações. A terceira característica é a modulação. O nível de consciência ele pode ser modulado a depender dos estímulos externos, como pela motivação que o estímulo implica para o indivíduo em questão. E outra questão é a variação, pois o nível de consciência ele varia ao longo de um contínuo que inclui desde o estado de alerta, passando por estados de alteração da consciência normais, como o sono, até os estados patológicos, como o coma. E no que se refere a campo de consciência, em relação ao campo, nós temos duas coisas relevantes a ser mencionadas. A parte central do campo, que seria a parte iluminada, e a parte periférica, onde seria a parte mais nebulosa, onde falaríamos sobre o inconsciente. Nessa questão do inconsciente, Freud divide o inconsciente entre inconsciente verdadeiro, que não seria acessado de forma voluntária, ele apenas viria à tona através dos sonhos, através dos atos falhos ou de sintomas neuróticos, por exemplo. Já o inconsciente pré-consciente, ele pode ser acessado de forma voluntária, uma vez que é estimulado por um observador externo, por algo externo, como o hipnotizador faz no processo de hipnose. As características funcionais do inconsciente. Primeiro, que ele é atemporal, não existe passado, presente ou futuro no inconsciente. Ele é isento de contradição, tudo é muito certo, não há dúvida no âmbito do inconsciente. Ele é regido pelo princípio do prazer, ou seja,
o inconsciente busca o prazer a qualquer custo, independente de realidades éticas ou realistas. E o processo primário, o consciente é um processo primário. Aqui entra um conceito complexo que fala sobre cargas energéticas conhecidas como catexias. Aqui a energia da psique ela pode variar de um nível a outro, trazendo essa mudança no estado inconsciente do ser humano. É um termo complexo que requer um pouco mais de aprofundamento do estudo, mas que de forma geral refere-se a um transitar de energias na psique humana. Dando prosseguimento, nós passamos para as alterações normais da consciência. As alterações normais da consciência, nós podemos falar do ritmo circadiano e do sono. No que se refere ao ritmo circadiano, são essas oscilações endógenas do ritmo biológico em 24 horas, né? Ela serve para regular a temporalidade dos organismos biológicos, para otimizar o sistema fisiológico, né? Para otimizar a fisiologia humana, do corpo humano, do comportamento, da saúde. Algumas propriedades do ritmo circadiano, eles são sincronizados, né? Algumas pistas ambientais recorrentes dão start às mudanças que devem ocorrer, como o claro e escuro, por exemplo. Eles permitem respostas eficientes, né? O ciclo circadiano permite uma resposta eficiente perante os desafios, as oportunidades e no ambiente físico e social. Eles modulam, o ciclo circadiano modula a homeostase interna do cérebro e de outros órgãos. A quarta característica, o ritmo circadiano se expressa em vários níveis do funcionamento do organismo, desde o molecular, passando pelo celular, pelos órgãos e circuitos orgânicos, até os sistemas sociais aos quais o indivíduo pertence. E no que tange ao sono, que é a outra alteração normal do nível de consciência, ele tem como característica ser reversível, ter uma postura de repouso, ter uma redução da responsividade, tem uma arquitetura neurofisiológica complexa, engloba os sonos REM e não REM, que nós falaremos mais adiante. Tem uma duração e intensidade afetada por mecanismos de regulação homeostáticos. O sono ele é afetado por experiências durante a vigília, ou seja, coisas que você viveu durante a vigília pode afetar o seu sono, positivo ou negativamente, e tem efeitos restauradores. Aprofundando um pouquinho sobre o sono é dividido em duas fases. A fase de sono não REM, que significa movimento não rápido dos olhos, e a fase REM, que é o movimento rápido dos olhos. O sono desincronizado é o sono REM, movimento rápido dos olhos. Já o sono sincronizado, ele é o não rápido dos olhos, o sono não REM. Em uma noite normal de sono, as fases não REM e REM elas se repetem a cada 70 a 110 minutos, compreendendo os ciclos completos de 4 a 6 ciclos de sono, né? De 4 a 6 ciclos de sono completos por noite. O sono ele se inicia com o tipo não REM, e aí esse sono não REM tem uma sucessão de estágios que vai de 1 a 4. Já o período de sono REM, movimento rápido dos olhos, ele é bem mais curto e ocorre cerca de 70 a 120 minutos após o indivíduo adormecer. Importante salientar que o sono não REM ele é composto por atividade elétrica síncrona, atividade elétrica cerebral síncrona. Tem diminuição da atividade do sistema nervoso simpático e o realce do parasimpático, que faz com que o organismo se acalme, entre no estado mais de repouso, né? E os 4 estágios resumem-se no seguinte: o estágio 1 ele é mais leve e superficial, corresponde a 2 a 5% do total do sono. Já o estágio 2 do sono não REM, ele é um pouco menos superficial e é o estágio mais longo, é o período mais longo do sono, que engloba 45 a 55% do total do sono. O estágio 3 já entra numa situação de sono mais profundo e corresponde a 3 a 8% do total. E o estágio 4 é o sono mais profundo que tem. O indivíduo, se for despertado durante o estágio 4 do sono não REM, ele pode se despertar confuso, né? Não entender muito bem o que está acontecendo. E o período de tempo desse estágio
é de 10 a 15% do total do sono e ele predomina no primeiro terço da noite. E assim a gente passa para o sono não REM, que corresponde a 20 a 25% do tempo total de sono. Ele não é um sono leve, ele não é um sono profundo, ele diferencia-se do REM de forma qualitativa. Na verdade, ele se diferencia-se do sono não REM de forma qualitativa, né? Não é por ser leve, não é por ser profundo, mas sim pela qualidade desse sono. E é marcado por uma instabilidade do sistema nervoso autônomo, com variações de frequência cardíaca, respiratória, frequência arterial, débito cardíaco, fluxo sanguíneo cerebral, tudo é alterado no sono REM, movimento rápido dos olhos. Ocorrem movimentos oculares rápidos e conjugados, há relaxamento profundo e generalizado da musculatura, chamada de atonia muscular. E essa atonia é interrompida esporadicamente com espasmos de pequenos grupos musculares, como acontece com os olhos, que faz que tenha esse movimento rápido. No sono REM, ocorre a maior parte dos sonhos. Em 60 a 90% das vezes, se o indivíduo for despertado durante o sono REM, ele vai se lembrar do sonho que ele estava tendo. Ao longo da noite, o sono REM eles vão se tornando mais frequentes e cada vez mais prolongados, e desaparecendo os estágios 3 e 4 do sono não REM. À medida que o sono REM se torna mais frequente, mais prolongado, os estágios 3 e 4 do sono REM, ele é suprimido, por assim dizer. E ao longo da noite, eu já falei, né? Ao longo da noite vai suprimindo, e a maior quantidade de sono REM, ele ocorre no último terço da noite, enquanto o estágio 4 do sono não REM ocorre principalmente no primeiro terço da noite, o sono REM ele ocorre principalmente no último terço da noite, ali entre 4 e 7 horas da manhã, que é o momento em que a maioria das pessoas sonha. Você já ouviu falar, ou se não ouviu, ainda vai falar alguém falando que não sonha, mas isso não é realidade. O que acontece é que as pessoas não se lembram dos sonhos muitas vezes. A maioria das pessoas sonha, mas por que elas não se lembram dos sonhos? Porque se elas forem acordadas 8 minutos após o sonho REM, após terem sonhado durante o sonho REM, elas não se lembrarão dos sonhos. Então por isso que algumas pessoas falam que não sonham, mas na verdade elas sonham, apenas não se lembram dos sonhos, porque a maioria das pessoas sonha assim. E agora passamos para as alterações patológicas da consciência. Nós falamos das alterações normais, que é o ritmo circadiano, e o sono. Agora nós vamos falar das alterações patológicas da consciência. Dentro de alterações patológicas, nós podemos dividi-la em dois grupos. Aquelas alterações patológicas referentes ao nível de consciência e aquelas alterações patológicas referentes ao campo de consciência. Dessa forma, tratando sobre o nível de consciência, nós podemos falar das 4 alterações principais, que é a obnubilação, o torpor, o sorpor e o coma, enquadrados na alteração de nível de consciência. Obnubilação se trata de uma turbação da consciência ou sonolência patológica leve, né? A diminuição do grau do sensório, a lentidão da compreensão, a dificuldade de concentração. Já o torpor, ele é um estado mais acentuado de rebaixamento da consciência. O paciente está evidentemente sonolento, responde ao chamado se chamado de forma enérgica, sacudido, por exemplo. E depois ele acorda, mas já volta ao estágio de sonolência. O sorpor é da mesma forma, ele pode ser caracterizado da mesma forma que o torpor. A diferença entre os dois está o seguinte: no torpor há um certo grau de pudor. Por exemplo, se o lençol que cobre o corpo do paciente mostrar alguma parte íntima, ele automaticamente pode fazer o movimento de querer se cobrir. Isso no torpor. Já no sorpor, essa percepção quanto ao pudor ela é inexistente. Essa diferença sutil entre torpor e sorpor. Por isso, alguns autores colocam torpor e sorpor no mesmo balaio, no mesmo grupo, porque a diferença é muito pouca. Aqui na terceira edição do Dalgal Larrondo, ele faz essa diferença, mas a maioria dos autores não faz essa diferença. Então, na sua prova aí, você pode considerar, se não vier cobrança especificamente, você pode considerar torpor e sorpor como uma coisa só. E aí nós partimos para o coma, que é a perda completa da consciência, do estado de consciência.
é o grau mais profundo de rebaixamento de nível. No estado de coma, não é possível qualquer atividade voluntária do paciente. Não é possível qualquer atividade, qualquer atitude voluntária consciente do paciente. E temos também, dentro das alterações patológicas da consciência, as perdas abruptas da consciência, que vem a ser a síncope, né? A lipotímia e a síncope. A lipotímia é uma perda parcial e rápida da consciência. Ela dura apenas segundos. Ela se caracteriza por uma visão borrada, palidez da face, suor frio, vertigem, perda parcial e momentânea do tônus muscular, e pode ser caracterizada por com ou sem queda ao chão. Já quando você fala de síncope, é um colapso súbito, é uma perda abrupta e completa da consciência, com total queda ao chão, a perda total do tônus muscular. E quais são as causas mais comuns de síncope de lipotímia? Nós podemos citar hipoglicemia, hipotensão ortostática, síncope vasovagal, crise dissociativa abrupta e curta, crises epiléticas, dentre outras. Passando, nós vamos entrar num assunto, numa expressão chamada delirium. O delírio está entre as síndromes psicopatológicas associadas ao rebaixamento prolongado do nível de consciência. Algumas pessoas costumam confundir delirium com delirior, mas isso não deve acontecer, porque o delirior, ele está inserido dentro do juízo de realidade, alterações do juízo de realidade, tem a ver com ideia delirante, enquanto o delirium, que é responsável pela maior parte das síndromes confusionais agudas, é um quadro sindrômico, causado por alteração do nível de consciência, né, em pacientes com distúrbios cerebrais agudos. E aí nós podemos falar de algumas características que eu anotei aqui, para não deixar passar nenhuma, porque o delirium se caracteriza por fala incongruente, conteúdos absurdos e sem articulação lógica, normalmente provém de causas orgânicas. Nós podemos perceber no delirium um rebaixamento leve a moderado do nível de consciência e acompanhado por desorientação temporoespacial, por dificuldade de concentração, por perplexidade, por ansiedade em graus variados, por agitação ou lentificação motora. Pode haver ilusões ou alucinações que normalmente são visuais, e é um quadro que oscila muito ao longo do dia. A pessoa, quando está em delirium, ela começa o dia bem e vai se rebaixando, vai piorando conforme o dia passa. Dando seguimento, nós vamos falar agora sobre alterações qualitativas da consciência. Então, nós encerramos as alterações quantitativas e entraremos agora nas qualitativas. E destacamos aqui nas alterações qualitativas os estados crepusculares, estado segundo, dissociação da consciência, transe, estado hipnótico e outras alterações da consciência, por assim dizer, que é a perplexidade patológica e a EQM, que é a experiência de quase morte. Vamos falar um pouquinho mais específico agora sobre estados crepusculares, que é uma obnubilação leve da consciência, com relativa conservação da atividade motora. Aqui nos estados crepusculares, há um estreitamento transitório do campo da consciência, e a pessoa pode ter atos violentos, pode ter os chamados automatismos e explosões violentas e episódios de descontrole emocional. É muito parecido com o estado segundo. No estado segundo, há autores que colocam ele no mesmo patamar do estado crepuscular. Porém, a diferença entre estado segundo e estado crepuscular é que no estado segundo há uma natureza mais psicogenética na alteração. O indivíduo, ele foge do habitual, ele realmente ele tem atitudes não habituais, ele foge do que ele é normalmente, tem algumas ações que fogem do normal dele. No entanto, elas são menos graves do que nos estados crepusculares. Elas não geram atitudes, atos violentos. Então, essa sutileza aí de diferença entre estados crepusculares e estado segundo. E aí nós partimos para a terceira alteração qualitativa do estado de consciência, que é a dissociação da consciência,
que é uma fragmentação ou divisão da consciência. O indivíduo aqui, ele perde a unidade psíquica que é inerente ao ser humano. É muito comum ocorrer isso em crise de ansiedade intensa. O indivíduo se dissocia da unidade do ser. O transe é o tipo sonhar acordado. A diferença do transe para o sonhar acordado é que no transe tem a presença, em geral, de atividade motora automática e estereotipada, acompanhada da suspensão parcial dos movimentos voluntários. Aqui, entre destaque duas coisas: o transe histérico e o transe religioso. O transe histérico, ele é um estado dissociativo da consciência, relacionado frequentemente a conflitos interpessoais e alterações psicopatológicas. Já quando a gente fala do transe religioso, ele é aceito, ele não é patológico, porque ele é culturalmente aceito, culturalmente impregnado na sociedade. Então, se você tem atitudes estereotipadas, que você há perda parcial e temporária do controle voluntário, dos movimentos voluntários dentro do ambiente religioso, de adoração, num contexto cultural de algum ato de adoração à entidade, Deus, algum ente, isso é culturalmente aceito, diferente da condição do transe histérico. E quinta alteração qualitativa da consciência é o estado hipnótico, que é uma técnica refinada de concentração da atenção e da alteração induzida do estado de consciência, normalmente por um terceiro, que é o chamado hipnotizador. A partir daqui, nós fechamos com outras alterações qualitativas da consciência, que são a perplexidade patológica e a experiência de quase morte. Essa perplexidade patológica ela é a perda de uma sensação de naturalidade da experiência comum, óbvia do dia a dia. Aqui, se a gente fosse falar de uma expressão para marcar o que é perplexidade patológica, nós falaríamos de uma estranheza inquietante. É uma sensação de incapacidade de captar o significado comum das coisas, de pessoas e acontecimentos. Você parece não fazer parte daquele contexto que você está vivendo. E a experiência de quase morte, ela acontece com pessoas que passaram por experiências marcantes de iminente risco de vida. Essas pessoas, os sobreviventes, afirmam ter vivenciado essas experiências de quase morte, que na sua maioria das vezes caracteriza-se por ter tido uma sensação de paz, ter visto uma luz intensa e reconfortante ao final de um túnel escuro. Essas pessoas que voltam dessas experiências de iminente de morte, elas trazem ter vivido isso, essa sensação de ter saído do corpo, de ter visto as coisas de uma forma fora da realidade comum. Isso é a experiência de quase morte, que dura coisas de segundos a minutos. Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Nós estudamos consciência e suas alterações, passando sobre o significado da palavra consciência em suas três acepções. Nós falamos sobre nível e campo de consciência, destacando em nível as suas alterações, quais sejam obnubilação, torpor, torpor e coma. E dentro das alterações de campo de consciência, que se refere às alterações qualitativas da consciência, nós falamos de estados crepusculares, estado segundo, transe, estado hipnótico e dissociação da consciência. Dessa forma, nós encerramos o capítulo 12 do livro de Psicopatologia do Tauguala Hongo. E o próximo capítulo que nós vamos estudar é o capítulo 13, onde nós falaremos sobre atenção e suas alterações. Nos acompanhe aí nesse estudo, vamos aprender juntos essa matéria tão interessante e tão relevante para entendermos o comportamento humano. Vamos para cima, bota sangue nesse olho, tamo junto!